Você está acompanhando por aí que tem alguns doramas que estão sendo adiados, alguns idols que estão sendo cancelados e muito away burburinho e não tá entendendo nada? Pode ficar tranquilo que nesse vídeo eu vou te manter a par de tudo e principalmente de quais doramas vão ser afetados. Olá, dorameiros e dorameiras de plantão! Pois é, que treta! Olha, fazia tempo que eu não via algo desse naipe, nesse tamanho, rolando lá na Coreia. E eu até peguei meu café aqui pra gente bater um papo, porque bullying é coisa séria e a gente realmente tem que discutir e nada de passar pano. Porque eu sei que tem alguns atores e alguns idols que a gente ama e que talvez a gente nunca imaginasse que eles estariam numa situação como essa, né? Pois é. Nos últimos dias, a gente percebeu que Dear M não entrou no ar, dorama que estrearia pela KBS 2 dia 26 de fevereiro, né, último final de semana, porém a própria KBS já soltou uma nota falando que vai esperar que toda essa questão aí do bullying e todas as notícias que saíram sejam entendidas e sejam analisadas e julgadas, enfim, da melhor maneira possível para que o dorama entre no ar. Por que dessa questão aqui envolvendo Dear M? Eu tô aqui até com tudo para não deixar passar nada e deixar você bem informado. A questão de Dear M tem envolvido a Park Hye-soo, que é uma grande atriz e que estava ali como prota desse dorama, e ela também já estava cotada entre uma das principais ali da adaptação de La Casa de Papel. Já não sei como vai ficar essa questão, se de repente vão afastá-la dessa adaptação. Ainda nesse caso não saiu nenhuma nota, mas é bom ficar de olho e ficar apreensivo, porque se não me engano ela iria fazer Tóquio em A Casa de Papel. E aqui já a KBS soltou a nota 2 dias antes do lançamento do dorama, avisando que iria esperar. Pois é, ela foi ali acusada de ter tido algum envolvimento com alguns casos de violência e de bullying na época da escola. E aí você deve estar se perguntando, pô, ela já é adulta, por que esses casos foram aparecer agora? Pois é, há uma possibilidade da Naver, que é a empresa aí que tem várias coisas como o Webtoon, né, o aplicativo do Webtoon, por exemplo. Eles estão mudando algumas questões na plataforma ali que eles têm de fórum em bate-papos e, por conta disso, começaram algumas denúncias e algumas conversas sobre o assunto, o que também pode ter ocorrido através de uma primeira denúncia que não foi sobre ela, foi sobre um idol. E aí, como uma vítima viu que outra, tinha passado por uma situação parecida, desencadeou várias pessoas relatando que viveram anteriormente com alguns idols, alguns atores e atrizes e também atletas. Pois é, temos atletas envolvidos todos nessa mesma situação. Aí, e as histórias são muito parecidas, né? A gente, no caso dos atores, a gente não tem só a Park Hye-soo, mas a gente tem também o Kim Dong-hae de Itaewon Class, que tá até aqui, inclusive. Ele ganhou muito destaque com Itaewon Class, mas ali, brilhou como protagonista em extracurricular. E temos também um outro ator que pode ter te pegado de surpresa, assim como me pegou, que é o Jong Byung-kyun, que a gente chamou ali, de Caixinhos Bonzinho, nosso querido protagonista de Caçadores de Demônios também. Ele morou um tempo fora e até assim começou um burburinho aí de que há uma possibilidade de um cancelamento da segunda temporada de Caçadores de Demônios, mas nada confirmado, até porque a agência dele já afirmou que tá entrando aí contra essas mensagens e também com uma investigação. Eles dizem que essas histórias não são verdades no caso do Jung Byung-kyun, mas tudo vai ter que ser analisado, investigado e, óbvio, julgado para a gente entender se essas histórias aconteceram ou não. No caso dele, foi antes dele morar fora da Coreia, porque ele passou um tempo de intercâmbio, e aí tem, se não me engano, são 3 histórias que soltaram sobre ele.
falando sobre que ele fazia bullying, se ele não emprestasse, se os amigos não emprestassem, amigos, né? Se as crianças da escola não emprestassem as coisas para ele ia lá e fazia toda essa parte de violência moral e também, né, ele não chegou, pelo que eu li, ele não chegou à violência física de fato, mas a moral às vezes é muito pior do que você apanhar na escola ou por aí vai. O que também aconteceu com o Kim Dong-hee. No caso do Kim Dong-hee, o negócio é um pouquinho mais problemático. Na verdade, nesses 3 casos eu não sei o que é pior, porque vale aquela questão da gente parar e refletir que realmente o bullying não leva a nada, não dá para você se achar melhor do que os outros, do que o coleguinha da escola, do que as pessoas que trabalham com você, ou se você acha que você está num cargo maior, você diminuir as pessoas por conta desse cargo, enfim, não dá para compactuar com um tipo de bullying nenhum. No caso dele, ele fazia bullying com estudantes que tinham algum tipo de deficiência e também falaram que ele guardou um cigarro desses eletrônicos, fumou dentro de uma sala de aula na época de escola e ainda deu um tapa num colega. Então esse já tem um caso de violência física envolvida. A agência também está entrando em cima e falando que vai investigar e que por enquanto é mentira, né? Tá negando ali todas as acusações. As 3 aqui no caso, né, dos atores estão sendo negadas pelas agências, mas a gente vai ter que esperar. Eu acho que o caso que foi mais notório nos últimos dias e que mais teve algum tipo de retratação e também que teve algum tipo de ação foi realmente da Park Hye-soo, porque a gente já não vai ver o drama por hora, né? E era um drama muito aguardado, a gente tinha um dos meninos do NCT estreando em doramas, então assim, era um dorama muito esperado por alguns. Eu tava muito curiosa, inclusive, sobre esse dorama, mas vamos ter que esperar aí. Eu acho que é um posicionamento muito interessante da KBS, assim, eles não entraram no mérito se a atriz é culpada ou se não é, mas eu achei um posicionamento interessante eles, na verdade, não cancelarem, mas sim adiarem esse lançamento até que o caso seja resolvido de alguma maneira e as coisas sejam retratadas ou vamos ver o que vai acontecer. Como eu falei, eu acredito que no caso de La Casa de Papel é mais fácil eles trocarem a atriz por conta desse assunto. Já Caçadores de Demônio, a OCN ainda não soltou nenhuma nota ou não falou nada sobre o assunto. E pelo que eu vi, os projetos do Kim Dong-hee continuam firme e forte. Então, também fica aí essa questão, né, do porquê será que só a atriz, né, teve uma questão mais pesada, né? Até se você sabe mais, ou quando esse vídeo entrar no ar também, se você tiver mais novidades sobre o assunto, deixa nos comentários. E eu quis gravar não só para te contar essas notícias e te manter informado sobre o mundo dos dramas, mas também para a gente conversar sobre esse assunto, né? Falamos recentemente sobre o tema lá no Unitalk, lá no podcast, né? Vou deixar aqui o link para você ouvir. E eu acho que tanto eu quanto a Carol passamos pela questão do bullying na época de escola e até um pouco mais velha. E eu acho que é importante a gente conversar e colocar para fora tudo aquilo que a gente passou, né? E trocar essas figurinhas e realmente refletir sobre esse assunto tão sério que não deveria acontecer mais, né? Em pleno 2021, isso não deveria acontecer mais. Isso deveria ser só coisas retratadas em doramas, né? Coisas fictícias para abrir os nossos olhos, para que não aconteça de novo e que não continue acontecendo, né? Não continue sendo propagado por aí. Então, bora conversar nos comentários, né? Bora falar um pouco, tirar um pouco do que tá no nosso coração e também aguardar o desfecho de todas essas notícias, porque realmente foi uma corrente, né? Eu falei de 3 casos que são os casos que mais afetam a gente, consequentemente por conta dos doramas, mas a gente tem o Mikyu do Seventeen, o Kim So-hye, a Sojin, a gente tem a própria Hyuna também, né? Rolaram alguns papos sobre ela, também
O Hyunjin do Stray Kids, esse também já foi afastado, né, do Stray Kids, tá com a carreira em hiato. E também algumas jogadoras de vôlei, eu li recentemente, antes de gravar esse vídeo, também estavam envolvidas. E foi bem o que eu, pesquisando, consigo entender. Alguém fez a primeira denúncia, de fato, e deu voz, né, para outras vítimas do mesmo assunto. Por isso pipocaram tantas questões sobre bullying ao mesmo tempo. Então é muito importante a gente empoderar e a gente ajudar essas vítimas nesse período. Torcer para os casos serem finalizados da melhor maneira possível, torcer para que essas pessoas hoje estejam bem, as vítimas, e torcer para que tudo se resolva da melhor maneira possível, né? Agora não é hora de cancelar ninguém, é um pouco também do que a gente falou lá no podcast, mas agora é hora de observar e analisar caso a caso, para a gente poder entender o que está acontecendo de fato, o que vai acontecer, o que serão dessas carreiras, né? São 3 atores incríveis que estavam ali no início de uma grande carreira, né? Vamos ver o que vai acontecer. E fica aqui o aviso de que se você também aí pratica bullying, bota a mãozinha na consciência, viu? Que isso não é boa prática não é porque você é saudável e acha que é melhor que todo mundo que vai praticar bullying por aí. E se você foi uma vítima de bullying, bora conversar, bora se abraçar virtualmente. E é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assunto sério, né? Pois é. E vamos aguardar qualquer novidade sobre os doramas que eu comentei por aqui, né? Dear M, La Casa de Papel, né? Que tem o seu nome em coreano. E o Caçadores de Demônios, eu vou contando pra vocês aqui no YouTube, lá no Insta, fica de olho que a gente vai conversando sobre isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.